Boa noite a todos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 13, do verso 17 até o 22. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o seu povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, e de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós podemos se sentar. Deus fez uma promessa a Abraão, repetiu essa promessa a Isaac e a Jacó. Deus, anos mais tarde, levanta Moisés e relembra ele desta promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus tinha feito uma promessa de que eles entrariam na terra prometida, na terra da promessa, entrariam em Canaã, e que Deus os levaria até aquela terra, e que aquela terra seria deles. E quando, no tempo de Jacó, houve uma fome na terra, José tinha sido vendido como escravo no Egito. Mas Deus, a mão de Deus estava sobre José, um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Os 11 filhos fizeram ali um complô contra José e o venderam para o Egito. Mas Deus exaltou a José na terra do Egito, porque Deus era com ele, e nele havia um espírito excelente. Então tudo que José fazia dava certo. Tudo que José realizava era com sabedoria. E Deus o tira da escravidão, depois tira ele da cadeia e o faz governar o Egito. E quando chega o tempo da fome, e que o povo de Jacó, os filhos de Jacó, a família de Jacó, começa a passar necessidades, eles ouvem falar que no Egito havia comida, que no Egito havia ali um governante muito inteligente, e que tinha feito prosperar o Egito, e que o Egito havia no Egito muito trigo, muito alimento, muita comida. Então a família, os irmãos de José vão até o Egito buscar comida. Lá
eles encontram o seu irmão depois de uma longa história, e por conta disso, depois deles se identificar aos irmãos e tudo aquilo que aconteceu, perdoar os irmãos daquilo que eles tinham feito, José leva o povo de Jacó para o Egito, e ali os coloca numa terra boa, porque José é então o governador do Egito. Faraó só governava o trono, só se assentava no trono e só sabia o que ele comia, porque o resto, tudo era administrado por José. E José leva o povo para viver no Egito, e eles vivem ali durante 430 anos. Grande parte desse tempo as coisas vão bem, porque os reis que vieram e alguns que vieram depois conheciam a José, sabiam o que tinha acontecido, então respeitavam o povo. Mas com o passar do tempo, vieram outros reis que não se lembravam, não sabiam de José, e começaram a perseguir o povo de Israel. E o povo de Israel começou a ser perseguido e escravizado no Egito. Eles começaram a fabricar tijolos para as cidades do faraó, para as cidades egípcias. E eles, que até então tinham uma vida boa, começaram a enfrentar uma situação difícil. E é nessa situação difícil que Deus levanta a Moisés, um profeta de Deus, um homem de Deus, criado como príncipe do Egito, mas que ele prefere deixar as riquezas do Egito por causa da presença de Deus, e ele deixa a glória do Egito, e ele escolhe ser maltratado como o povo de Deus. E ele é levantado por Deus, Moisés, para tirar o povo do Egito, como líder. Agora Deus diz a Moisés: vai e tira o meu povo do Egito. E depois de um longo processo, 10 pragas, e o faraó endurecido, porque faraó, ele se achava um Deus. Faraó era cultuado como divino. Como que ele poderia aceitar as ordens de um Deus que ele não conhecia? Então ele se endurece, ele não quer ouvir. E pelas mãos de Moisés, Deus manda sobre o Egito 10 pragas. E a última praga é a morte dos primogênitos do Egito, na qual Deus disse a Moisés: Moisés, toma cordeiros, cada família tome um cordeiro. Se a família for pequena, junte 2 famílias pequenas. Se a família for grande, faça a conta dos cordeiros pelo tanto da família. E então Deus diz: tome o sangue do cordeiro numa vasilha, passe nas vergas das portas, e há de ser que quando o anjo destruidor passar pelo Egito e ver a marca de sangue na porta, o sangue do cordeiro, ele passará direto por aquela casa, e não haverá ali morte nenhuma. Esta foi a última praga. E quando o anjo destruidor passa pela terra do Egito para executar este juízo, quando ele passa na frente da casa dos israelitas, daqueles que criam, ele vê a marca do sangue do cordeiro, e ele passa direto, não entra naquela casa, e ali não há nenhuma morte. Mas quando ele passa na frente da casa dos egípcios, ele entra naquela casa, e todos os primogênitos que morassem naquela casa morreram. Todos que morassem dentro daquelas casas dos egípcios, na casa de cada egípcio havia pelo menos um morto. Então Faraó
deixa Israel partir. O povo do Egito começa a clamar: Faraó, deixa esse povo embora, porque se este povo continuar aqui, nós seremos destruídos. O povo egípcio começou a clamar ao Faraó, porque eles começaram a temer o Deus de Israel. Então Faraó deixa o povo sair. E aqui nós chegamos aonde nós começamos esta história. E aconteceu que quando eles saem do Egito, quando o Faraó os deixa ir, Deus não os leva pelo caminho mais curto. Muitas vezes a gente quer escolher um atalho. Havia um caminho mais fácil, havia um caminho mais perto, mas Deus não nos leva por ali, porque o caminho mais perto escondia perigos, havia guerra. Se alguém olhasse pelo mapa, ia dizer: não, mas aqui é mais perto, é só atravessar ali, na beira do mar, não do mar vermelho, mas do mar Mediterrâneo, passando ali pela terra onde hoje é Gaza, a terra dos filisteus. Era um pulinho, mas Deus é sábio. Muitas vezes Ele não nos leva pelo caminho mais curto, Ele não nos coloca no atalho. Muitas vezes vai você dar uma volta, e foi o que Ele fez. Deus, como Ele é sábio, Ele dirige o povo pelo caminho mais longo, e por um caminho que, ao ver dos homens e ao ver dos egípcios e na própria interpretação dos próprios israelitas, era um caminho sem saída. Muitas vezes parece que a gente está indo para um caminho que não vai ter saída, mas se Deus nos dirige por esse caminho, você pode dizer que Deus vai abrir o caminho. Então, não leva pelo caminho mais perto, mas Ele faz eles darem uma volta, faz eles rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito, saíram de lá armados. E José, que os tinha levado para lá, tinha dado uma ordenança, disse: levem os meus ossos embora do Egito, porque um dia Deus vai tirar vocês aqui do Egito. Um dia vocês estão vindo para o Egito quando José os levou, mas um dia Deus vai tirar vocês do Egito, e quando vocês forem para a terra prometida por Deus, levem os meus ossos com vocês. Então Moisés sabia disso, todos em Israel sabiam disso, e eles pegam aquele esquife, aquele caixão onde havia os ossos de José, e eles levam consigo. Durante todo o tempo que Israel vai indo do Egito para a terra prometida, aqueles ossos de José os acompanham, porque José disse: um dia Ele vai levar vocês até aquela terra, e vocês vão me levar junto, porque eu quero chegar lá, os meus ossos vão chegar naquela terra também. Vê que ele tinha fé, né? Ele sabia que não estaria vivo naquele dia, mas disse: mas os meus ossos levem com vocês. E Moisés faz isso, toma aqueles ossos dentro daquela caixa, daquele caixão, leva junto com eles. E assim eles partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, na entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles. Quase 1 milhão de pessoas andando pelo deserto, seguindo uma nuvem. E parece que Deus não fez um caminho reto, mas que Deus fez eles andarem pelo deserto. E eles seguiam a nuvem. De dia Deus estava numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Deus estava com eles. Deus estava com o povo para os tirar da terra do Egito, na nuvem.
e na coluna de fogo. E eles podiam caminhar de dia e de noite, porque Deus os fortalecia. Como é que o povo anda de dia e anda de noite? É porque a mão de Deus estava sobre eles. A mão de Deus os fortalecia, a mão de Deus os guiava, a mão de Deus estava sobre eles, e eles podiam andar dia e noite separados, seguindo uma nuvem, seguindo uma coluna de fogo. E diz em algum lugar aqui no livro de Êxodo, que quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Se a coluna de fogo andasse, eles andavam. Se a coluna parasse, eles paravam. Eles aprenderam uma coisa, uma lição: a ser dirigido por Deus, a andar como Deus os orienta que andam. Se é para parar, para. Se é para andar, ande. Mas eles andavam segundo a direção do próprio Deus que estava ali com eles. Amém? E aí Deus faz uma coisa interessante. Deus fala a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem em Pi-Hahirote. Eles já tinham subido e agora Deus diz: volta para trás. E ali naquele Egito havia muitas torres de observação e os sentinelas do Egito. E tudo o que acontecia era relatado ao faraó. E quando Deus ordena a Moisés que os filhos de Israel voltem e se acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, e que Deus manda eles colocar acampamento e parar ali. Quando o faraó fica sabendo disso, ele diz: esse povo está perdido. O sol do deserto corrompeu o senso de direção deles. Eles estão numa arapuca, eles estão numa armadilha, daí não tem como sair. Então os egípcios, eles começam a dizer: o que nós fizemos, deixamos esse povo embora, esse povo trabalhava de graça para a gente. E o faraó também junta cavaleiros, junta carros de guerra, junta exércitos, e o povo, eles saem, aquele grande exército, para perseguir o povo de Israel. E Deus diz para Moisés: Moisés, quando o faraó ficar sabendo que vocês fizeram isso, voltaram e se acamparam ali perto do Mar Vermelho, ele vai vir atrás de vocês. Eles estão, o faraó dirá, eles estão embaraçados na terra, os desertos encerrou. E Deus disse mais: eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em Israel, em faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Aí eles vão. E diz que faraó apronta o seu carro, apronta os seus carros escolhidos, o seu exército, e eles partem em direção a Israel, aonde o povo de Israel estava acampado. E diz assim que os egípcios perseguiram então com todos os seus carros, os carros de faraó, os seus cavaleiros, seu exército, e vieram até Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E quando Israel vê aquele exército poderoso chegar, ele vê aquele poeirão vindo no deserto, e alguém diz: o que é aquela poeira que vem subindo no deserto? Eles são os carros de faraó. Não tem muita gente que acredita em Deus, crê em Deus, enquanto a coisa está fácil. Até que eles estavam saindo, estava todo mundo feliz, mas quando eles veem que o exército de faraó vinha atrás deles,
muitos deles, a maioria deles temeram, ficaram com muito medo e começaram a clamar ao Senhor. E muitos chegaram para Moisés e disseram para Moisés: não tinha sepultura suficiente no Egito, você nos trazer aqui para a gente morrer nesse deserto. Ele diz: era melhor, e muita gente começa a dizer: era melhor a gente ter ficado no Egito. Você vê como o pessoal é assim, né? Eles eram escravos no Egito, mas já estavam achando que era melhor a gente ser escravo no Egito do que morrer no deserto. E Moisés, ele fala uma coisa ao povo, ele diz: não temais, porque Moisés era um homem de fé. Aquele povo não era muito de fé, mas Moisés era. Ele disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele disse o que? Deus está do nosso lado, e Deus vai lutar esta guerra, e vocês vão calar a boca. Amém? Deus é aquele que dá proteção aos seus. Deus é aquele Deus presente que sempre estará conosco. Todo aquele que busca, todo aquele que crê no Senhor, aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, ele está debaixo das mãos de Deus, aquela mão poderosa estendida, a mesma mão que estava sobre os israelitas ali no deserto, a mesma mão que pelejaria por Israel, é a mesma mão de Deus que está sobre a igreja de Deus, que está sobre o povo de Deus. É o mesmo Deus. Então, a palavra de Deus diz que Moisés começa a orar, começa a clamar. Nós sabemos disso porque a palavra de Deus diz que Deus diz a Moisés: porque clamas a mim? Se a palavra de Deus diz que Deus disse a Moisés: porque clamas a mim, é porque ele tinha clamado. Ele começa a orar, e Deus diz: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. Marche para onde? Atrás vem Faraó, na frente o mar. E era justamente para marchar para cima do mar. Diga aos filhos de Israel que marchem. E Deus diz para Moisés: e tu levanta a tua vara, aquela vara que estava nas mãos de Moisés, o cajado. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e abre este mar, fende este mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu fico pensando, né? Deus disse para Moisés: está nas tuas mãos, Moisés, já dei para você o poder, agora faça. Quando Jesus estava com os discípulos no meio do mar e houve aquela tempestade, Jesus estava dormindo e o barco parecia que ia afundar. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, o senhor não se importa que a gente morra, o barco vai afundar. E Jesus acordou, olhou aquela tempestade e disse ao vento: vento, pare por aí, vento, pare. E o vento parou, e ele disse ao mar: mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. E Jesus disse aos discípulos: por que vocês são assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: por que foram me acordar por uma coisinha tão pequena dessa? Por que vocês não repreenderam esse vento
e não repreenderam esse mar, mandaram que se calasse. Assim Deus fez com Moisés: porque clamas a mim? Já dei poder para você fazer. Vai, estende a tua vara, abre este mar. E Moisés levanta aquela vara sobre o mar, e aquele mar se abre. E disse mais Deus: eu vou endurecer o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vocês, e eu serei glorificado no exército de Faraó, e no seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Pai, Faraó não disse que era um Deus? Agora ele ia enfrentar um Deus de verdade. Quando um Deus de mentira enfrenta um Deus de verdade, aí ele vai perceber quem é Deus de verdade. E diz aqui que o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retira e passa para trás deles. Também a coluna de fogo que estava na frente retira-se de diante deles e vai para trás. Anjos de Deus, espadas poderosas. Deus tem muitos ao nosso favor. Deus tinha ali o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia adiante dirigindo o povo de Israel. Ele sai da frente. Na frente é Moisés, abriu o mar. Agora o anjo vai para trás, vai para a retaguarda, fica entre os egípcios e entre Faraó, o exército de Faraó. E diz que ele ficou no meio, e diz que a nuvem era escuridão para os egípcios, e para os israelitas ele clareava a noite, de maneira que um não chegou até o outro. Deus clareava um lado, escurecia o outro, e de forma que aquele exército poderoso de Faraó não pôde se chegar e alcançar aquele povo que iam com carroças, animais, crianças, velhos, mulheres, um povo gigantesco, difícil de se mover. Mas Deus segurou aquele exército poderoso e veloz. E agora ele atrapalhava o avanço dos egípcios, mas ele clareava a noite para que os israelitas andassem. E acontece que quando chegou a manhã daquela noite, quando amanheceu o dia, na coluna de fogo e na nuvem, Deus viu o campo dos egípcios, viu o exército dos egípcios, e Deus estende a sua mão contra aquele acampamento, contra aquele campo, e alvoroça o campo dos egípcios, dos inimigos. Aqueles que se colocaram contra o povo de Deus foram alvoroçados, foram perturbados, porque Deus olhou para eles e viu a má intenção que eles tinham, eles queriam destruir aquele povo de Israel. E aqui acontece uma coisa que muita gente pensa que Deus não interfere. Tem gente que pensa que Deus deixa as coisas acontecerem e não interfere. Deus interfere, sim. E diz aqui que tirou-lhes as rodas dos carros. Já imaginou a cena? O exército, aqueles carros velozes, e Deus vai lá e tira, faz com que as rodas caiam dos eixos. Tirou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar com dificuldade. E então eles disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas sabe onde é que eles estavam? No meio do mar vermelho. Quando Deus tira as rodas dos carros, trava os eixos, trava as rodas, eles não conseguem avançar, não conseguem ir para frente, não conseguem voltar para trás. Cria aquela confusão naquele exército que perseguia o povo de Deus. E o povo de Israel chega do outro lado, pisa
do outro lado do mar. E diz que Israel viajou pelo fundo do mar, tendo uma parede de águas do lado direito, outra parede de águas do lado esquerdo. E Israel passou pelo fundo do mar vermelho com o pé enxuto. Não molharam os seus pés, mas havia uma parede de água de cada lado. O que tentando os egípcios passar também por aquela passagem, Deus diz a Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre o mar, sobre as águas, e para que elas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. E aí então Moisés estende a sua mão. E quando Moisés estende a sua mão, não é a mão de Moisés, é a mão de Deus estendida, porque o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Tem muita gente que acha que é muito poderoso, mas você tem que aprender uma coisa: todo poder pertence a Deus. E quando Deus diz: estende a tua mão, Moisés, e Moisés estende a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. A mão de Deus estendida. Viu o povo de Israel a mão do Senhor estendida, para os livrar do exército mais poderoso do que eles, de um exército muito mais poderoso. Irmãos, Deus é um Deus que livra, é um Deus que está conosco, é um Deus que estende a sua mão sobre o seu povo e protege, e guarda, e livra. Louvado seja o Senhor. Recentemente eu estive vendo sobre a guerra do Yom Kippur, quando os países árabes, em 73, depois de terem perdido a guerra em 67, Israel tinha tomado uma grande parte, porque os árabes tinham atacado Israel, acharam que iam destruir Israel, e Israel prevaleceu e conquistou Cisjordânia, Gaza, conquistou Golã, conquistou outras áreas do Egito, tomou uma parte do Egito e colocou ali exércitos. Quando chegou em 73, os árabes, os países árabes, com eles o Egito, Iraque, Jordânia, Síria, armados pela Rússia até os dentes, os melhores tanques, os melhores aviões, os melhores caças, os melhores bombardeiros, os melhores canhões, as melhores armas. E no dia de Yom Kippur, que é um dia de jejum, Israel estava orando, o povo de Israel estava orando, e eles disseram: essa é a melhor hora, está todo mundo jejuando, sem comer, todo mundo ocupado. E o Egito invadiu com uma poderoso exército, uma enorme coluna de tanques e blindados e canhões, invadiu pelo sul, atravessou o canal de Suez, e no mesmo momento, às 2 da tarde,
o exército sírio entrou pelo Golã, uma coluna interminável de tanques, de armas e de aviões de caça. A proporção mais ou menos era de mais de 12 para 1. Para cada tanque de Israel tinha 12 dos inimigos. Para cada avião tinha 12 dos inimigos. Além disso, eram os melhores e os mais modernos que a Rússia tinha produzido. E apesar dessa superioridade numérica, Israel venceu essa guerra também. Israel venceu. Ficaram para trás milhares de tanques destroçados. E a gente começa a ver e fala: como é que pode um negócio desse? Era para varrer Israel do mapa. Era isso que se pretendia. Era destruir Israel. Mas Deus tem planos com Israel. Deus tem planos com Israel. Israel ainda vai se converter a Jesus. E Deus, a potente mão de Deus, livrou Israel nesta guerra. Israel teve a vitória tanto no sul, com o Egito, como no norte, com a Síria. E há uma passagem em que, em certo lugar ali no Golã, são montanhas ali, colinas do Golã, em certo lugar havia só 3 tanques israelenses e uma enorme coluna de tanques sírios. E de repente, só 3 tanques era a resistência que tinha naquele ponto. Em outros pontos havia outros, mas ali havia só 3 tanques. E quando os exércitos ali, aqueles pequeno contingente, estava ali resistindo, aquela enorme força viram as costas e vai embora. Eles simplesmente viraram as costas e foram embora. E aí até os israelitas ficaram sem entender. Depois de terminada a guerra, aquele general que estava ali naquela coluna de tanques, que estava enfrentando só aquela pequena quantidade, só 3 tanques e alguns soldados, disse: por que você não avançou? Por que não destruiu aqueles 3 tanques e entrou na terra de Israel? Se entrasse ali, logo poderia invadir Tel Aviv, Jerusalém. E aquele general disse: quando nós estávamos enfrentando aqueles tanques, nós olhamos e vimos anjos de Deus voando sobre aqueles tanques. Havia anjos de Deus sobre aqueles 3 tanques. Era uma força pequena, mas ali havia anjos de Deus sobre eles. E aquele general disse, e nós vimos uma grande mão que se apontou para nós e disse: para. E aí aquele general disse: quando Deus manda parar, você continua? Nós fomos embora. Deus mandou parar. Havia anjos ali guardando aqueles homens, e havia uma mão poderosa dizendo: para. E ele disse: quando Deus manda parar, não dá para continuar, voltamos para casa. A mão de Deus é poderosa sobre o povo dele. Esta mesma mão que protegeu Israel, que tirou Israel do Egito, este mesmo Deus é o Deus que nós servimos. É um Deus que existe, está presente, é aquele que é
é aquele que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que providenciou uma tão grande salvação para nós em Jesus Cristo. Que você guarde isso na sua vida, que você confie em Deus, saiba que Deus, Ele é aquele que te guarda, é aquele que te sustenta. Saiba que você está protegido pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado e remido. O sinal do sangue do Cordeiro está sobre você e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja todos os dias da sua vida. Vale a pena ser fiel a Deus. Esse Deus que, embora muitas vezes a gente pense assim, parece que será que Ele está ali? Ele pode confiar, Ele está sempre presente. Que Deus abençoe você também que está no seu lar, em nome de Jesus. Amém.